Olá a todos, vamos dando sequência na nossa série de artigo comentado. Agora, esse é o vídeo 6 da nossa série. A série a qual a gente traz ah, comentários a respeito de artigos publicados na revista Pecuária Sul, nossa parceira aqui da universidade. Nós tivemos uma parceria fazendo bastante, atuando em principalmente então, né? Na evolução de corte. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar especificamente sobre um artigo recentemente publicado na revista que trata sobre o título é Determinando a Melhor Época de Acasalamento. Você vê, é da edição 24, recentemente publicada pela revista, e nesse artigo a gente basicamente eu tento falar um pouco mais e explanar e trazer alguns critérios, alguns dados relacionados à época de acasalamento e impacto que a escolha da época de acasalamento tem dentro dos sistemas de bovinocultura de corte, seja somente cria, mas também considerando recria, que pode ter um impacto bem importante e a gente deve considerar. Então, aqui no vídeo de hoje eu vou comentar aspectos relacionados à escolha do período de acasalamento e o impacto na eficiência reprodutiva das vacas, também as necessidades das vacas de cria ao longo do ano, como tem uma variação importante em função da gestação, em função da lactação, as épocas de acasalamento que hoje em dia nós temos no Rio Grande do Sul, com as suas vantagens e eventuais desvantagens, e depois as considerações a respeito de tudo que eu vou apresentar aqui. Bom, vamos começar considerando alguns aspectos básicos, né? Primeiro, que a fase de cria, né, vacas e terneiros, as vacas criando seus terneiros, ela praticamente na sua totalidade ocorre de forma extensiva e é muito baseada na produção forrageira que cada propriedade tem. Ou seja, o quanto que se tem de forragem disponível determina a condição da vaca e a resposta dela, a eficiência reprodutiva dela ao longo dos anos, bem como a capacidade dela de criar um terneiro e um terneiro mais pesado, sua eficiência produtiva. Além disso, também a gente tem que considerar que o estabelecimento, teoricamente, o estabelecimento da época de acasalamento, quando vai ser o período de acasalamento, ele deve ser de acordo com a época de maior produção forrageira que se tenha na fazenda. E isso tem uma variação muito grande, dependendo da região, do estado, às vezes mesmo em uma região única, mas dependendo da propriedade ter, por exemplo, áreas de banhado, áreas de produção maior forrageira. Então, isso aí que vai produzir uma época diferente de outras. Então, a gente tem que entender a propriedade e saber quando que ela produz, seja em campo nativo ou também se ela tem acesso a forragens de boa qualidade em outras épocas do ano. Além disso, uma coisa importante que nós devemos considerar em teoria, que quando a gente determina a época de acasalamento, isso vai coincidir com a época de parição. 280, 290 dias depois, ou 9 meses depois, vai se ter a época de parição e também tem que ser uma época de maior produção de forrageira, onde a vaca vai ter condições de não só parir e manter sua produção de lactação. Então, a gente deve considerar isso também. E uma outra questão que já já eu vou mostrar alguns dados é o período de acasalamento, a duração do período de acasalamento, que vai ter um reflexo direto na eficiência reprodutiva das vacas, mas também na produção dos terneiros, na homogeneidade dos lotes, no peso ao desmame dos terneiros, aspectos sanitários, de vacinação, de controle de verminose, entre outros aspectos, tudo isso a gente tem que considerar. Então, apesar de época de acasalamento ser algo parece um tanto quanto fácil de determinar, comum, mas eu acho que nós devemos considerar aspectos relacionados em cada propriedade, as suas características, peculiaridades, e eu vou mostrar aqui que, de acordo com as forrageiras que se trabalham, nós deveremos ou não fazer alguns ajustes. Bom, começando aqui, esse dado é um dado um pouco mais antigo, mas eu acho bem interessante. Foi feito esse levantamento lá nos Estados Unidos. Eu consegui esses dados com o professor Scott Lake, da Universidade do Wyoming. Essa relação entre o momento que a vaca pare, ou tem seu parto, e
as chances delas falharem. Ou seja, quanto mais cedo, e é o que mostra aqui no gráfico, né? Quanto mais cedo a vaca pare, os primeiros 21 dias, por exemplo, elas têm mais chance de emprenhar, ou seja, de se recuperar do parto, de melhorar sua condição nutricional, sua condição corporal, voltar a ciclar e aí de novo emprenhar. Eventualmente, por exemplo, se a gente considerar entre essas do início da aparição e aquelas lá no final do período de aparição, considerando um período de aparição de 90, 100 dias, se triplica as chances da vaca falhar. Ou seja, obviamente que as vacas parindo mais no tarde vão ter menores chances de reconceber, de repetir cria. O que é mais ou menos óbvio, mas nesse dado aí mostra que é uma curva acentuada, é uma reta de aumento de chances da vaca falhar. E com isso, se a gente considerar, isso aqui é um histograma de aparição, três possibilidades de histograma de aparição, o que seria ideal que a gente tivesse a maioria, que é o primeiro caso, né? A maioria das vacas parindo logo no início do período de acasalamento. Então, geralmente, esse quadro aqui seria o ideal, para que depois todas elas tivessem um período de recuperação e, eventualmente, uma ou outra que voltasse a ciclar por uma reabsorção, por uma perda embrionária, seja o que fosse, emprenhasse dentro do período. Geralmente, o que a gente tem nas propriedades é esse quadro aqui médio, onde as vacas poucas emprenham no início, muitas na fase intermediária do período de acasalamento e menos no final. Mas um problema bem grande é essa aqui, propriedades que emprenham no final do período de acasalamento, consequentemente vão parir no final do período de parição e eventualmente vão ter maiores chances de estarem falhadas. Isso aqui a gente tem que pensar muito na questão que provavelmente esteja acontecendo uma desincronia do momento da produção forrageira, da oferta nutricional que essa propriedade está ofertando, que os animais têm acesso, por isso tem uma condição nutricional mais baixa e eventualmente vão falhar. E também considerar outras ferramentas, por exemplo, protocolos de sincronização de cio ou de ATF, para tentar ajustar, tipo, não ter esses animais emprenhando tanto no tarde, puxar mais para a fase intermediária e, quem sabe, daqui a uns anos, mais no início ainda, no terço inicial do período. Bom, com isso, a gente pode considerar, primeiramente, pensando em épocas de acasalamento, a gente deve considerar o que a gente tem como base. Aqui nesse esquema, eu coloquei aqui, considerando somente a oferta em campo nativo, numa propriedade, como no Rio Grande do Sul ainda existem propriedades que são que produzem então somente em campo nativo, com alguma suplementação eventual, mas precisam, ou até com passagem, pouca passagem de inverno para alguns animais que necessitem mais. Nesse caso aqui, muito tradicional, até 15 anos, mais ou menos, 12 anos, uma grande maioria das propriedades faziam isso. Depois, com o advento e a utilização das lavouras de verão, soja, o arroz sempre presente, enfim, nós tivemos um avanço na integração com lavouras e mudou um pouco esse cenário, que eu vou mostrar depois outras possibilidades. Mas aqui é um bem básico, utilizado, muito dependente da questão climatológica, né? Da duração do inverno, eventuais secas no verão. Então, essa é uma característica bem de produção em campo nativo aqui no Rio Grande do Sul, onde o acasalamento basicamente ocorre do final da primavera e entrando verão adentro. Então, aqui o acasalamento acontecendo nesse período, depois aqui a gestação, avança ao longo do inverno, principalmente o terço final da gestação ocorrendo numa época final de inverno, com os partos também acontecendo ali. E nisso a gente tem a curva de necessidades. Eu fiz é esquemático aqui, é basicamente só para demonstrar uma ideia, mas com aumento das necessidades aqui na fase final da gestação e nos partos, depois uma redução ao longo da metade para o final do período de acasalamento, e com isso, e aqui a condição corporal acaba refletindo nessa, que existe necessidade, o campo, essa diferença entre a necessidade e o que o campo está produzindo, os animais acabam utilizando suas reservas, perdendo condição nutricional. Aqui corre uma queda e uma aparição em torno de 2, 2,5, numa escala de 1 a 5. Depois, conforme o campo vai aumentando a sua produção, primavera, verão, as vacas melhoram a sua condição corporal,
mantém essa condição até ganho depois do período de acasalamento, e depois, a partir do outono e início do inverno, começa a perder condição corporal. Então, basicamente, o que a gente acaba vendo aqui é que existem, nesse sentido aqui, dois grandes buracos, né? Dois momentos de muitas necessidades que existe esse desbalanço entre a necessidade da vaca, terço final de gestação, terneiro está aumentando aí 70% do seu peso nos 3 últimos meses de gestação, início da aparição, início da lactação, e as vacas, ainda o campo não consegue dar esse suporte nas vacas, elas utilizam suas reservas. Então, aqui uma fase muito crítica, muito importante considerar, tendo a necessidade de ter reservas, de ter alimentação suficiente para as vacas, como também no outono, mas aí o outono de uma forma bem menor. Nessa fase aqui, começa o incremento de necessidade das vacas, o campo já está declinando a sua produção, mas ainda não é o ápice de necessidade das vacas, mas também existe esse desbalanço no outono. E essa questão de exigência nutricional, eu peguei um slide aqui de um trabalho do professor Lobato, orientado pelo professor Lobato, que aqui dá uma ideia de necessidades em valores, mas essa curva aqui é para mostrar realmente o que eu estava falando antes, para ratificar aquilo ali, né? Que a partir da aparição, ó, do final da gestação, aparição, e aqui a curva de lactação é bem importante, dependendo da raça, se é uma raça que produz mais leite, isso aqui vai se acentuar muito mais, enfim, até o desmame, existe essa curva de aumento de necessidade das vacas, necessidades nutricionais durante esse período de lactação. E juntamente com esse período aqui, mais ou menos neste momento aqui de aumento de curva de necessidade, porque as vacas estão produzindo leite, estão chegando ao pico de lactação e etc., estaria ocorrendo o período reprodutivo. Então, se as vacas não têm reserva suficiente, se não existe uma suplementação, se não existe uma condição alimentar das forragens que consiga fornecer todas as necessidades para as vacas nesse cenário que a gente está vendo, a vaca vai ter problemas bem importantes reprodutivos e vai eventualmente acabar falhando, não vai conseguir repetir cria. Esse é um quadro bem característico da nossa pecuária aqui no Rio Grande do Sul, principalmente a bovinocultura de corte, que foi sempre criada em campo nativo, com algumas modificações de região para região, mas a gente tem bem característico este quadro. Bom, campo nativo, essa curva que eu coloquei aqui, de novo, é uma curva bem idealizada, assim, mais por características de didática, para demonstrar que, naturalmente, o campo nativo aqui no Rio Grande do Sul produz muito mais em primavera, verão, caindo no outono e praticamente sem produção no inverno. Basicamente, é isso que a gente tem no nosso campo. Ao longo do tempo, e hoje em dia nós temos cada vez mais os produtores de bovinos de corte, vem se especializando, vem produzindo mais, vem se estudando e investindo mais, vem se trabalhando com outras forragens, não só de inverno, mas também de verão, para melhorar o fornecimento de alimentação, de nutrientes para os animais ao longo do ano. Eu estou falando só de vaca aqui, mas eventualmente poderia se falar ainda da questão de recria, terminação dos animais, etc. Mas aqui eu estou falando somente de vaca, somente na parte do manejo reprodutivo. Bom, nessa situação, e também muito relacionada à integração lavoura-pecuária, né? Com, por exemplo, lavouras de soja no verão, e a partir da colheita, se trabalhando os solos para se fazer uma pastagem de inverno, nós, ano após ano, os produtores têm tido maior acesso a pastagens de inverno, de cada vez maior produção, de maior tempo de utilização das pastagens e etc. Então, aqui é um esquema do que se tem. Basicamente, a gente trabalhou também, começou historicamente com esse binômio de campo nativo e azevém inverno. Então, o azevém dando um bom suporte para os animais para durante o inverno se trabalhar. E, obviamente, mais uma vez eu queria deixar claro que tem vários fatores que influenciam a produção da azevém ou das passagens de inverno em geral, a insolação, as chuvas, o frio, o clima como um todo. Mas a ideia era essa: tapar esses buracos de necessidade de acordo com a base que se tem, eventualmente, que são aqui, partindo desse princípio, o campo nativo. Então, a aveia também é uma outra possibilidade, uma possibilidade que começa a produzir um pouco antes, então teria, nesse caso, entre julho, agosto,
até lá novembro, ou quase novembro, poderia se trabalhar com essas pastagens de inverno, aveia azevém. Ahm, a partir dali, em alguns produtores, em algumas áreas de suas propriedades, se trabalha gramíneas tropicais de verão, né? Tífton, gigs, cada vez mais comum, totalmente diferente o tipo de produção, alguns cuidados que tem que se ter, mas não se deixa de ser muito importante e eventualmente se utiliza bastante. E também as perenes de inverno, trevos, cornichão, que também fazem parte disso, já muitos produtores já vêm se utilizando há muito tempo, e é muito interessante quando a gente consegue manejar de uma forma exemplar essas pastagens para se ter acesso e o gado poder ser produzido dessa forma. Então, nesse cenário aqui, vocês vejam que praticamente a gente elimina necessidades durante o inverno. Pô, seria excelente se trabalhar com gado nessa condição. Ainda fica algumas dificuldades no outono, dependendo do início da produção das gramíneas ali, tipo aveia, eventualmente o azevém. Então, aqui no outono, talvez uns 20, 30 dias de maiores necessidades, mas nem se compara ao que seria apenas com campo nativo. Bom, dentro disso, a minha ideia agora, a minha proposta na sequência dessa apresentação, é demonstrar 4 épocas diferentes de acasalamento, como qual base forrageira poderia ser utilizada e qual repercussão que se teria em termos, ou quanto mais poderia ser produzido, ou em termos de eficiência reprodutiva se teria. Por exemplo, vamos começar com o acasalamento de outono. No acasalamento de outono, a ideia, principalmente há muito tempo atrás, trazida pelo pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Eduardo Salomone, ele inclusive publicou um livro a respeito. A ideia partia do pressuposto que os animais, as vacas, elas produziriam bem, porque naturalmente no terço final da gestação das vacas se daria no verão. Campo nativo produzindo bem nessa época, dependendo da propriedade, obviamente, mas produzindo bem, as vacas teriam a aparição numa condição corporal muito melhor do que quando elas estão no final do inverno, que era que acontecia naquela época também. Então, as vacas recuperariam melhor do parto, ingressariam melhor no período de outono durante o acasalamento, e as vacas responderiam e teriam uma eficiência reprodutiva muito melhor. O que acabava complicando, que hoje em dia talvez não seja, dependendo da situação da fazenda, é o que se faria com os terneiros, já que quando entrasse no inverno, as vacas ainda estariam em lactação, um momento bem importante, até crítico para os terneiros, o que então aumentaria a demanda das vacas e aí teria alguma a condição de manter a produção de leite e tudo mais. Naquela época era um problema. Hoje em dia, se trabalhando com as forragens de inverno, talvez não, dependendo da situação. Então, nesse caso, eu coloquei aqui o acasalamento acontecendo aí de março, abril, maio, e aí o período de gestação, finalizando o campo nativo, vacas em boa condição corporal, depois, de repente, mantendo poderes trabalhar, que nem eu mostrei no slide anterior, durante o período de gestação, pastagens de inverno, eventualmente se tem as perenes de inverno também, e a aparição ocorrendo de novo num período de boa produção do campo nativo, eventualmente até de gramíneas tropicais. Aqui seria excelente, porém tem que considerar não só a vaca, o que fazer com os terneiros, e principalmente que a necessidade da vaca vai ser bem maior, considerando o período do inverno, que ela vai estar em lactação, então ela vai ter que ter um suporte alimentar. Se a propriedade tem, excelente escolha. Aqui o exemplo que eu tinha dado lá no início, que lá nos anos, há mais de 20 anos, se fez esse levantamento. Então, vaca, quando acasaladas no outono, apresentando condição corporal 4, bem diferente, quase metade, né, apresentando condição corporal 4, bem diferente da situação quando era o acasalamento na primavera. Então, de novo, o que deve se considerar aqui é o que fazer a partir ali do meio ali da lactação que vai ocorrer no inverno. O que fazer com os terneiros, como fazer para a vaca dar suporte na lactação ainda com o terneiro ao pé. O acasalamento de inverno. Bom, tendo forragem, tendo ofertas nutricionais, que a vaca não perca a condição, enfim, pode ser feito, não tem problema algum. Então, aqui, vamos considerar de novo que ocorra e que tenha essa produção
de pastagens de inverno durante o acasalamento. Então, pode ser feito um acasalamento durante o inverno, aí julho, agosto, com vacas em cima do azevém, por exemplo, uma ótima produção, ganhando peso, aí parindo no outono. A aparição aqui pode ser um pouquinho mais complicada, por isso que eu botei na foto até uns fenos, porque a aparição, talvez, mesmo em propriedades que trabalhem bem com passagens de inverno, durante a aparição vai ter que pensar bem como vai ser em questão de suplementação, eventualmente até a utilização de volumosos conservados. Então, aqui tem que ter alguns ajustes. Naturalmente, também, eu estou comentando aqui, muitas propriedades têm que fazer essa relação com o tipo de parceria, se está fazendo lavoura, quando é que se utiliza ou tem que liberar áreas para agricultura. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Aí aqui, talvez, hoje em dia, ainda estou fazendo pesquisas e levantamentos para chegar nessa conclusão mais robusta. Talvez aqui no Rio Grande do Sul, a época de acasalamento que mais se utilize é o acasalamento de primavera, principalmente com o crescimento aí dessas integrações lavoura-pecuária, um acasalamento que aconteça na primavera, final de inverno, início de primavera, então lá por setembro, outubro, utilizando ainda de pastagens no final das pastagens de inverno. Por exemplo, aqui é o acasalamento ainda utilizando, como eu até mostrei na foto ali, pastagens de azevém, no final da utilização dessas pastagens. Então, nesse sentido, esse período de acasalamento ocorreria nessa transição de final da utilização das pastagens de azevém com o crescimento de pastagens naturais, né, ao longo depois do verão. Depois, o terço final, teria que dar uma controlada, que o terço final dessa gestação vai ocorrer entre o outono e início de inverno, então um período que pode ser que as vacas passem por reduções de ganho de peso nas suas condições corporais, então eventualmente alguma suplementação, principalmente pensando depois na condição corporal que elas vão estar apresentando no momento do parto, às vezes tem que entrar com essa suplementação, mas tendo parto, se está trabalhando com pastagens de inverno, tendo parto nessa condição. Então, as vacas eventualmente vão parir numa boa condição corporal, a sua produção de leite, pico de lactação, podendo ter a maior produção em função disso, né, de ter essa condição de produção de leite em função das passagens de inverno. Então, parindo numa condição corporal mais elevada, e, e mantendo, ou perdendo pouco e já recuperando em função das passagens de inverno, as vacas ingressam no período de acasalamento numa ótima condição corporal, respondendo muito bem aos manejos e protocolos utilizados. Então, talvez por isso, e logicamente nessa questão aqui, o final da utilização de passagens de inverno são momentos que propriedades que fazem integração lavoura-pecuária estão entregando áreas para a agricultura, então mais ou menos coincide. Tem outros aspectos, outras dificuldades ou oportunidades, enfim, que devam ser ajustados, mas em questão de eficiência reprodutiva, as vacas vão responder super bem, e a gente nota isso em várias propriedades hoje em dia, produzindo e tendo excelentes resultados em termos de eficiência reprodutiva. E também no desempenho pré-desmame dos terneiros, não tem problema. Basta fazer esses ajustes em questão de oferta forrageira. Eventualmente, se perde muitas áreas, utiliza as áreas, aqui nesse exemplo, áreas menores com gramíneas tropicais de maior suporte durante o verão, também é uma possibilidade. E o acasalamento de verão, talvez não seja tão utilizado hoje em dia, né? Que seria mais ou menos como está nessa foto aqui, as vacas sendo acasaladas no campo natural. Hoje em dia, cada vez mais a gente depende das chuvas, calor excessivo, então tem que se considerar tudo isso. Teoricamente, estaria de acordo com a curva de produção de campo nativo, né? Então, bem durante o período de acasalamento, com a aparição, se utilizam um binômio aí, com azevém, por exemplo, acontecendo a aparição acontecendo em passagem de azevém, então as vacas parindo numa condição melhor. O grande desafio aqui, dois grandes desafios, é considerar que o campo nativo vai estar produzindo. Eventualmente, se tem uma seca, pode aniquilar as vacas e as suas condições corporais, mas se não tem uma seca, se é um ano que chove mais,
provavelmente a coisa vai andar melhor e as vacas vão responder super bem. Então, mas como hoje em dia, anos mais chuvosos no verão tem sido exceção, muitos produtores evitam, e também por questão de utilização de área, de não ter área para utilizar, evitam esse acasalamento no inverno, que antigamente era bem mais comum. Outra questão importante que a gente tem que considerar é a questão do estresse térmico, né? Do estresse calórico. Então, se a gente perceber aqui que essa faixa aqui, esse limite de estresse, acima dessa linha azul aqui, os animais já estão experienciando algum estresse térmico, algum estresse calórico, a gente vê bem que a partir aí de novembro, da segunda quinzena de novembro, praticamente todos os dias as vacas estão sofrendo com calor. Isso aqui eu fiz esse levantamento em apenas um ano, mas nos últimos 5 anos a tendência é se repetir bastante. Então, e aí, propriedades que fazem protocolos de sincronização ou de ATF tem que se atentar muito bem a isso, pois a fertilidade pode cair, e aí nem é questão de alimentação, é questão de estresse mesmo, questão das temperaturas ambientes estarem muito elevadas e acabar prejudicando algumas respostas reprodutivas. Então, acasalamento no verão tem esse outra característica que a gente tem que se atentar bastante, né? Bom, como considerações finais, a ideia do vídeo é sempre falar em 30 minutos, então a gente já está quase batendo esse tempo. O que que a gente tem que considerar? Eu nem entrei nos aspectos de controle do período de acasalamento, mas vamos resumindo aqui. Determinar a época de acasalamento de acordo com as condições de alimentação. Cada propriedade, de acordo com o tipo de pastagem ou de forragem que utiliza, acesso ao campo nativo, microclima em determinadas regiões, vão determinar qual é a melhor época de ocorrer o acasalamento. Então, a gente tem que considerar muito as condições ambientais da propriedade. Tem propriedades que têm seca em janeiro todos os anos. Então, nós devemos evitar acasalar os animais durante janeiro. De preferência, antes de janeiro, bem antes as vacas já estejam prenhas novamente. Tem que considerar o mercado, né? Hoje em dia, cada vez mais, a integração com a agricultura nos permite ter maiores produções forrageiras, principalmente de forragens exógenas, né? Exógenas, tipo aveia, azevém, etc., numa época em que nós não teríamos produção, no inverno, mas também durante o verão pode ser que seja um período mais desafiador, então tem que fazer esse ajuste e fazer essa consideração também, que é o que muita gente vem trabalhando hoje em dia. E por último, utilizar métodos para controle do período de acasalamento. Isso eu não entrei nessa apresentação. Demonstrei lá logo no início o histograma de aparição e como ele era importante nesse sentido. Mas existem ferramentas que a gente pode usar, principalmente hormonais, para ajustar o período de acasalamento. E quanto mais curto, melhor, para a gente melhor manejar de acordo com as ofertas de forragem e de alimentação que tenha na propriedade. Então, eu gostaria de agradecer as pessoas que estiveram envolvidas, tanto no texto para a revista, como nessa apresentação. Agradecer ao professor Carlos Eduardo Pedroso, em especial, que trabalha mais com essa área de forragens. Eu tive que perguntar, fazer alguma consultoria com ele, assim como os demais colegas que trabalham com a gente na nossa equipe. Muito obrigado. Aqui, mais uma vez, fica o meu contato. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, entre em contato. E eu desejo a todos vocês bons estudos, bons investimentos na pecuária de corte. Muito obrigado a todos e um grande abraço novamente.